Olá, graça e paz. Mais um dia, mais um domingo, mais uma manhã que o Senhor nos proporciona falar da palavra dele, e quero agradecer a Deus pelo privilégio que ele me dá de poder transmitir a sua verdade. Eu peço que onde você estiver, você possa abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje damos continuidade à exposição da carta aos Coríntios, dessa série de mensagens que começamos no começo de março e queremos continuar hoje, no próximo domingo e nos próximos, se assim Deus permitir. 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 1 ao 11. A palavra de Deus diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Oremos. Pai querido, quero agradecer pelo privilégio, pela graça, pela misericórdia, pela tua bondade. Obrigado por esse momento onde posso transmitir a tua palavra. Obrigado pelo privilégio daquele que tem a graça, o favor de ouvir também a tua verdade. Eu te peço que o Senhor nos guie agora, tanto a mim que fala como aqueles que me ouvem, para que possamos compreender, para que possamos, Senhor, receber a tua verdade. Que a luz do teu Santo Espírito possa clarear, dar entendimento, dar clareza, aquilo que nós precisamos, Senhor. Não somente entendermos, mas vivermos a tua palavra. O Senhor nos ajude e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. No capítulo 5, vimos o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto a respeito de disciplina. E quando falamos de disciplina, o que falamos na última mensagem nessa carta, falamos dela como um ato de amor. Quando uma igreja local pratica a disciplina eclesiástica, ela está em obediência à palavra de Deus. Como podemos ver também, e lemos na última mensagem, em Mateus 18, versículo 15. E quando a igreja pratica a disciplina, ela está lutando para salvar aquele que está em pecado, aquele que está vivendo no pecado, na verdade. Ou seja, está buscando levá-lo ao arrependimento. Em outras palavras, quando a igreja pratica a disciplina, ela está mostrando amor pelo pecador. Paulo, no capítulo 6, continua trazendo o ensino sobre como a igreja deve cuidar
e como a igreja deve tratar a maior parte das questões que envolvem os seus membros. Eu digo a maior parte, pois poderão existir muitas situações que realmente deverão ser levadas às autoridades competentes de cada cidade, de cada país e de cada região do mundo. Algo importante de destacar é que, como povo de Deus, como igreja, nós temos uma identidade. E não qualquer identidade, temos uma nova identidade. Uma identidade em Cristo. Em Cristo somos novas criaturas. E quando eu digo novo, não apenas novo no nome, como alguns podem dizer, agora eu sou cristão. Não, não é somente isso. Sim, somos cristãos, somos uma nova criatura, temos uma nova identidade, mas uma nova identidade muito mais agora no seu viver. Na forma como vivemos a vida, na forma como nós andamos, nos relacionamos. É claro que esse novo viver não está limitado à igreja local, mas esse novo viver, o nosso viver como igreja, precisamos ter bem claro isso, certamente vai mostrar ao mundo a quem pertencemos. A forma como vivemos mostra às pessoas a quem nós pertencemos, a quem nós servimos. Quando alguém te observa, quando alguém olha para você, o que está sendo mostrado para as pessoas? E agora trazendo para nós, no âmbito de igreja, no ambiente de igreja, quando as pessoas de fora observam a nossa igreja local, a sua igreja local, o que elas pensam da nossa igreja? O que elas pensam de nós como igreja, como comunidade, como povo que representa a pessoa de Cristo aqui na terra? Quando nós falamos sobre disciplina, vimos que um dos propósitos é proteger o bom nome de Jesus. Mas existe algo ligado a isso em que devemos também nos preocupar. Não somente de proteger o bom nome de Jesus Cristo, mas também proteger a igreja. É disso que eu gostaria de falar nesta manhã. E o que eu quero dizer com proteger a igreja na verdade, lutarmos pela sua pureza, é lutarmos pela sua santidade, é lutarmos por proteger a identidade cristã que nós temos. É esse tipo de proteção que eu quero falar nessa manhã, ou que eu estou querendo dizer com proteger a igreja. E o objetivo aqui é lembrar você, ou é tentar fazê-lo entender, que você que se diz cristão e como cristão, você tem a responsabilidade de cooperar na proteção do testemunho da igreja perante o mundo. As pessoas nos observam, o mundo nos observa. E a forma como nós vivemos e lidamos com as situações mostra muita coisa a respeito de nós como pessoas e como igreja. E a pergunta que podemos fazer, para entrarmos agora no texto que nós lemos há pouco, como os membros protegem a sua igreja local? Dentre muitos ensinos que poderíamos tirar respondendo essa questão nesse texto, a primeira resposta é que como membros nós protegemos a igreja com coragem, nos posicionando, sendo corajosos. A igreja deve tratar as questões entre os seus membros sem medo. Sem medo de se colocar perante o irmão e sem medo de se colocar perante a sociedade. Não sabemos quais eram as questões que Paulo estava aqui colocando para a igreja. Ele deixa em aberto. Mas ele diz que eram causas triviais. Questões da vida diária. Podemos dar um exemplo, alguns exemplos podem vir à nossa mente, como dívidas sobre vendas, compra e venda de propriedades, acordos que foram desfeitos. Tudo isso estava causando alguma divisão e estava causando muitos
há muitas ações judiciais. E tudo isso Paulo aqui vem alertar a igreja. E é por isso que ele começa dizendo: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? É interessante que no versículo 12 do capítulo 5, a última pergunta que Paulo faz à igreja é: não devem vocês julgar os que estão dentro? Ou seja, a responsabilidade de julgar, de tratar, de cuidar com relação à igreja, ao ambiente da igreja, é dos próprios membros da igreja. Quando nós lemos o capítulo 6, no contexto da carta que Paulo escreve, é fácil nós enxergarmos que desde o primeiro capítulo, a igreja de Corinto tinha uma queda muito forte em ser igual à cultura ao redor. É uma igreja que se você começar a ler, e se você acompanhou as mensagens anteriores, ela tinha uma queda muito forte em se amoldar ao mundo, em copiar o mundo, em ser igual à cultura ao seu redor. A atitude de levar as questões entre irmãos para serem julgadas pelos ímpios dessa igreja nos mostra pelo menos uma coisa: eles estavam considerando os métodos da cultura melhores ou mais importantes que o de Cristo. Eles estavam valorizando muito mais a forma como a cultura, como a sociedade lidava com as suas questões. E Paulo, quando diz aqui aos ímpios, ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos, ele não está necessariamente dizendo que os tribunais de Corinto eram corruptos. Não podemos duvidar disso. Mas o ponto aqui é que Paulo está tentando fazer uma distinção entre os de fora e os de dentro. Quando ele fala para não levar aos de fora, aos ímpios para serem julgados, é no sentido de não levar as pessoas que estão lá fora. Precisamos ter bem claro em nossas mentes: aqueles que estão de fora da igreja não são guiados por pensamentos ou por princípios e modelos da lei de Deus. Aqueles que estão de fora, aqueles que vivem fora da comunidade cristã e não fazem parte do povo de Deus, são guiados nos seus pensamentos, no seu viver, contrários à lei de Deus, contrários aos preceitos de Deus. E é por isso que Paulo levanta essa queixa à igreja. É por isso que ele diz: como vocês ousam? Em outras palavras, como vocês se atrevem a levar as suas questões? E não eram questões complicadas, eram questões triviais, eram questões fáceis de resolver a princípio. A pergunta que ele faz seria de outra forma, mais ou menos assim: vocês não confiam na lei de Deus? Vocês não confiam nos ensinos de Deus em sua palavra para resolver as suas questões? E no versículo 2 e 3, por duas vezes, ele vai fazer nas duas perguntas, duas expressões ele usa: vocês não sabem. Na verdade, ele estava querendo dizer: vocês já não conhecem a palavra, vocês já não conhecem a verdade, vocês já não ouviram falar a respeito. E ele diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haverão de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Meus irmãos, cabe lembrar aqui que santos não se refere às pessoas que têm o seu comportamento perfeito, que são perfeitas, não. Porque o cristão não é perfeito. Quando Paulo aqui trata os cristãos de Corinto como santos, e os filhos de Deus são chamados de santos pela palavra de Deus, são aqueles que pertencem a Deus.
Um outro ponto sobre a igreja, e quando ele fala sobre julgar o mundo, não é porque somos mais espertos, não é porque somos mais inteligentes ou mais santos, não. A igreja participará e estará no julgamento final porque pertence àquele que criou e governa o universo. Nós, como igreja, estaremos presentes naquele grande dia. Estaremos junto com o nosso Senhor, com o nosso Rei, aquele que governa e aquele que julgará o mundo com justiça. E Paulo coloca isso para trazer aos cristãos de Corinto clareza nas suas mentes. Usando outras palavras, ele está dizendo: olha, vocês pertencem a Deus. Então, por que estão confiando-nos de fora para resolver as questões simples da vida de vocês? Vocês estarão presentes com Deus. A igreja de Cristo estará com Ele no fim dos tempos. Portanto, confie na sua palavra desde já. Confie na sua palavra para resolver os assuntos que vocês têm uns com os outros. Meus irmãos, quando lemos os evangelhos, nós podemos ver claramente Jesus, em alguns momentos, advertindo os discípulos por estarem com medo. E normalmente o medo deles era por não confiarem na palavra de Jesus. Ou seja, eles não confiavam naquilo que ele havia dito. E infelizmente é muito fácil como igreja nós colocarmos nossa confiança nos métodos dos de fora. Colocarmos nossa confiança na cultura para resolver questões de ordem interna. A igreja precisa ser corajosa. Nós cristãos precisamos nos posicionar, nos colocarmos diante das questões da vida e das questões internas da igreja, apegados à palavra, confiados na palavra e corajosamente tratarmos confiando que a palavra é suficiente, que aquilo que Deus nos ensinou e nos orientou é suficiente para nós cuidarmos uns dos outros e abençoarmos uns aos outros, e não nos deixarmos levar pela cultura. A maioria das questões entre irmãos dentro da igreja local podem ser resolvidas porque temos a palavra de Deus, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. É importante destacar também aqui que a preocupação de Paulo não são com as causas criminais, não que ele não se preocupe com isso, mas quando ele diz para resolver as questões do dia a dia, ele estava se preocupando e apontando para causas civis. Por que eu digo isso? Porque podem acontecer mais coisas complicadas dentro da igreja, crimes até, que Deus nos livre deles, mas infelizmente acontece. Pode acontecer crimes como pedofilia, maus tratos de maridos com esposas, entre outros casos, que aí sim, não há como a igreja esconder ou fugir e não apresentar as autoridades competentes para julgar e punir. O próprio apóstolo Paulo vai ensinar a outra igreja em Romanos 13, para nós submetermos as autoridades. E é justamente por isso, meus irmãos, que a igreja local, cada igreja local, cada comunidade cristã deve estar atenta no cuidado com a disciplina da sua liderança e da sua membresia, para nós não chegarmos a absurdos ou até mesmo crimes e envergonhar o Evangelho mais ainda, quando nós deixamos de cuidar com coragem, ou quando nós nos amedrontamos e querendo copiar o mundo e deixamos de proteger a igreja começa a ficar frágil e fraca. Meu irmão, você deve proteger a sua igreja. Você deve se posicionar como cristão,
como aquele que tem uma identidade e precisa preservar, no sentido de, diante do mundo, aquilo que você é em Cristo e a comunidade que você faz parte, como um membro ativo da sua igreja, confiando na palavra, a ajudar os seus irmãos, sem medo, sem vergonha, se apegando à verdade. Que Deus nos dê graça para isso. A segunda resposta que podemos dar, como os membros podem proteger a sua igreja local, é com sabedoria. E lógico que não qualquer sabedoria. Paulo já havia falado, lembrado à igreja de Corinto, que a verdadeira sabedoria vem de Deus e não do mundo. Capítulos 1 e 2 nos diz isso. Cristo é a sabedoria de Deus, Paulo vai afirmar. Paulo vai afirmar também que a igreja recebeu o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. Volte na sua Bíblia para o capítulo 2. Versículo 14, Paulo vai dizer assim no capítulo 2. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E Paulo encerra dizendo nesse capítulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo já havia afirmado para essa igreja, para os coríntios, que o cristão recebeu o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo, que o cristão não vive conforme a sabedoria do mundo, mas vive conforme a sabedoria de Deus, que é a pessoa de Cristo. Meus irmãos, é preciso lembrar ao saber que Deus deu à igreja tudo o que é preciso para podermos tratar das questões da nossa vida diária e da nossa vida como comunidade. O versículo 4 do capítulo 6, Paulo continua dizendo: portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízo os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Talvez aqui também seja o ponto que eles tiveram medo e quiseram achar que o mundo resolveria para eles, porque talvez uma boa parte da igreja, da comunidade, eram pessoas mais pobres, aos olhos deles menos sábios, alguns se colocavam mais sábios do que os outros. Como já vimos, os irmãos de Corinto estavam sendo muito influenciados pela cultura ao redor. A igreja estava se apoiando na sabedoria do mundo. E um exemplo disso era que era normal naquela época, tanto a elite da cultura como os magistrados desprezarem os pobres, desprezarem os menos afortunados, os mais humildes, no sentido de não ter condições financeiras. Não que isso seja diferente nos dias de hoje, infelizmente é igual em muitos lugares do mundo. Paulo está alertando que eles são igreja de Cristo. E como igreja de Cristo não deveria copiar o comportamento do mundo, de subjugar os pobres ou de desprezar aqueles que não têm condições financeiras. E por que não? Porque a partir do momento que somos cristãos e nos colocamos estamos no meio da igreja como povo de Deus, somos irmãos em Cristo. Estamos em Cristo e somos irmãos, nosso comportamento não pode ser igual. Paulo está dizendo: vocês são irmãos. E olha o que ele diz no versículo 5: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Ou seja, vocês dizem que são sábios, e são sábios se apoiando na sabedoria do mundo. E Paulo aqui ironicamente diz: e não tem nenhum sábio no meio de vocês para julgar causas tão simples.
Vocês preferem jogar isso para a sociedade, para os magistrados, para que eles julguem, e vocês sabem como eles julgam. Vocês sabem que eles desprezam os pobres. Paulo está alertando essa igreja, e ele diz, ao invés disso, versículo 6, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. Você percebeu, meu irmão, a vergonha que essa igreja estava trazendo para a igreja e para o nome de Cristo, e uns para os outros? Se somos irmãos, se eles eram irmãos e eram irmãos em Cristo, eles estavam envergonhando um ao outro, porque quando você vai para o tribunal com outro irmão ou com qualquer pessoa, a intenção é ganhar dele. Mesmo que muitos dizem, mas eu quero justiça, mas essa justiça nem sempre terá um resultado bom com relação a quando nós falamos de irmandade, de proximidade como nós somos. Na cultura romana, para você ter uma ideia, era impensável alguém processar um membro da própria família. Esse era o costume da cultura romana. Eles não pensavam se haviam questões, e haviam sim questões difíceis ou problemas no meio da família, problemas corriqueiros, problemas com pai e filho, com tio, com sobrinho, com netos. Eles se preocupavam em se cuidar, em se proteger e resolver entre si, eles não levavam para fora. E a questão aqui, o ponto aqui é que a igreja estava tendo uma atitude contrária ao que eles diziam ser irmãos. Não só diziam ser, mas eram irmãos. Aqueles que se diziam irmãos estavam se tratando como não irmãos, e até pior, estavam se tratando como inimigos. Eles estavam envergonhando o testemunho da igreja. Paulo está dizendo, vocês não estão sendo sábios. Não há alguém sábio no meio de vocês. Não há alguém sensato. Paulo quer alertar essa igreja a buscar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, a se apoiar nela. Porque, meu irmão, quando o homem se apoia em seu próprio entendimento, o resultado nunca será bom. Na verdade, o resultado será esse aqui, que você está lendo nesses versículos. Uma igreja, uma comunidade de irmãos brigando, discutindo, mas levando para o mundo. Peça a Deus hoje sabedoria. Peça a Deus que te dê sabedoria para ajudar a sua igreja local a crescer. E quando digo e falo sobre crescimento, eu digo sempre no primeiro momento, ou prioritariamente, com relação ao amadurecimento espiritual. Demonstre seu amor a Deus e a sua igreja, buscando dele sabedoria para que você ajude os seus irmãos. Ore por você, ore pelos seus irmãos, ore pelo seu pastor. Paulo, quando fala sobre esses problemas, uma das coisas que ele quer deixar claro: não há uma igreja que não tenha problemas. Não há alguma igreja local no mundo inteiro que não existem situações triviais, problemas do dia a dia, de relacionamento uns com os outros. Há problemas, mas há também soluções. Nós temos Deus, temos a palavra de Deus. E você, como cristão, deveria perguntar em todas as ocasiões: Pai, como eu posso ajudar meus irmãos? Deus, me dê coragem e sabedoria para lidar com as questões dentro da minha igreja local, dentro da comunidade na qual eu congrego. E talvez algo que
que esteja obscura em muitos corações. Olhando para tudo isso que estamos falando, pensar muitas vezes que tudo isso não tem sentido ou não vai causar nenhum resultado bom. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do seu coração. Porque uma igreja protegida, uma igreja que sabe lidar com essas situações, uma igreja que cuida uns dos outros, uma igreja que recebe de Deus e pratica com sabedoria a palavra de Deus, é uma igreja que vai estar unida, estará forte. E essa unidade, essa perseverança, essa comunhão atrairá muitos a Cristo. Como temos lidado com as situações? Mais uma vez eu pergunto a você, como perguntamos no início, como as pessoas olham para a nossa igreja local? Como as pessoas olham para você como cristão? Nós temos cooperado com a igreja? Nós temos protegido a igreja de Cristo? Jesus diz em João 17 que muitos conheceriam a Ele pela unidade, pela comunhão da sua igreja, do seu povo. A terceira resposta que podemos extrair desse texto, como os membros da igreja local podem protegê-las, pode protegê-la, é com humildade. O orgulho estava levando muitos irmãos a moverem ação judicial uns contra os outros. E Paulo, olhando isso, ele diz no versículo 7, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. A atitude deles era uma derrota completa. Como cristãos, nenhuma semelhança com Cristo, nenhuma semelhança com a pessoa de Cristo. Se eram cristãos, a atitude deles, de orgulho, de soberba, não se assemelhava em nada à pessoa de Cristo. Versículo 7, a parte B, Paulo continua dizendo e faz duas perguntas: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? O nosso viver como igreja deve ser semelhante à de Cristo. Lembrando das palavras de Pedro, o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, ele vai dizer assim no capítulo 2, versículo 23, a respeito de Jesus. Ele diz assim: quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Paulo ainda diz a outra igreja, em Filipenses 2,3, que a atitude do cristão deve ser de humildade. Ele diz: humildemente considere os outros superiores a si mesmos. E quando olhamos para essa igreja de Corinto, e talvez olhamos para a nossa igreja, para nós, você olha para você agora, reflita e avalie. Será que temos tido essa atitude, a mesma atitude de Cristo? A mesma atitude que Paulo ensina, considerar os outros superiores a nós mesmos, de não revidar, de não fazer ameaças? Ou temos tido atitude como a desses irmãos em Corinto? Versículo 8, ele vai dizer ainda: em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. A atitude de vocês não é uma atitude de humildade. Vocês não estão agindo com um coração humilde. É isso que Paulo está dizendo para esses homens e mulheres, para essa igreja. Meu querido, você já parou para pensar que a atitude deles estava dividindo a igreja? A atitude deles estava tornando aquela comunidade vulnerável, doente, envergonhando o evangelho perante a sociedade.
a vida deles, a forma de viver deles, de se relacionar e de resolver questões, em vez de unir, estava separando. Em vez de fortalecer, estava tornando vulnerável. Em vez de tornar saudável uma igreja, estava tornando uma igreja doente. Será que mudou nossos dias? Será que não temos em nossas comunidades muitas atitudes e muitas situações como essas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a fugir de ações e atitudes como essa. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Que a sua oração seja essa: Senhor, quebranta o meu coração, para que eu trate meus irmãos, para que eu cuide deles, na verdade, meus irmãos, como membros de uma igreja local. Você tem uma grande responsabilidade em cuidar dos seus irmãos. Você, como membro, como cristão, tem uma grande responsabilidade de proteger a identidade da igreja perante aqueles que estão lá fora. E a pergunta que podemos fazer, e eu faço para você, é como você tem tratado os seus irmãos? Como temos tratado a família de Deus, aqueles que nós dizemos que não somos nossos irmãos, aqueles que nós trocamos o cálice, aqueles que nós compartilhamos o pão na ceia do Senhor? Ou só mesmo naquele dia nós fazemos isso e nos outros dias tratamos nossos irmãos como se fossem inimigos? Como temos resolvido as questões uns com os outros? E não podemos nos enganar, meus irmãos, existem questões. Façam uma reflexão hoje. É possível que você não esteja percebendo a dificuldade que você de repente tem com alguns irmãos, ou se tornou tão normal que você acha que é assim mesmo. E aquela questão que precisava ser resolvida não foi. Precisamos resolver, precisamos perdoar, precisamos tratar, precisamos cuidar, precisamos ajustar as coisas diante de Deus, sem medo, pedindo a Ele a direção correta, a sabedoria que vem do Senhor, e com humildade, porque é um coração humilde que irá submeter. Somente um coração humilde irá se colocar perante o outro, não importando se ele é aparentemente mais inteligente ou não, ou melhor, ou tem mais ou menos, não importa, somos irmãos em Cristo, nos preocupamos uns com os outros. Se você se preocupa com a saúde da sua igreja, se você se preocupa com o crescimento espiritual dos seus irmãos, não podemos deixar para lá, não podemos virar as costas, precisamos cuidar e tratar das questões que temos uns com os outros, perdoando, amando, cuidando, amparando, ajudando. E se há algo que o irmão fez, é possível resolver, porque o Senhor nos dá essa graça, porque somos igreja, porque somos irmãos. A última pergunta, a última resposta está nos últimos versos. Como os membros de uma igreja local podem protegê-la? Com a verdade. Além da igreja ter o dever de pregar a verdade nos púlpitos, a igreja também, ou na verdade, cada membro deve falar a verdade para o seu irmão. Nos púlpitos devem ser pregado a verdade a cada domingo, a cada culto. Mas entre nós, entre os membros, entre os irmãos, a Bíblia nos ensina a falarmos a verdade uns com os outros, e não apenas falar a verdade, mas viver a verdade. Lembrando dos pontos anteriores, como membro da igreja, precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar como pessoas sem medo, mas corajosos, e pedindo ao Senhor a sabedoria e com um coração humilde para tratarmos as questões que nós temos uns com os outros, nós temos nossa igreja local. Porque é isso que vai proteger a nossa igreja.
mas precisamos também falar a verdade. E Paulo aqui nos lembra a respeito disso. Nos versículos 9 a 11 ele vai dizer a respeito disso. E mais uma vez ele vai dizer, como ele diz no versículo 2 e 3, vocês não sabem, ou seja, vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem aquilo que eu já ensinei a vocês, o que a palavra nos ensina, e ele vai dizer mais, não se deixem enganar. Olha o que ele diz no versículo 9 a 11, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E ele diz, não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E ele termina dizendo no versículo 11, a parte A, assim foram alguns de vocês. No passado, muitos de vocês viviam dessa forma, praticavam essa vida, vocês foram. O pastor McDever, um pastor batista dos Estados Unidos, diz o seguinte a respeito do tratamento, da disciplina na igreja, do cuidado que os irmãos têm que ter uns com os outros. Ele vai dizer o seguinte, se a igreja não disciplina os que vivem em pecado, eles podem ser enganados, pensando que está tudo bem. E isso, meu querido, é muito sério. Isso é muito sério. Por que eu digo que é muito sério? Porque quantos estão nas igrejas pensando que são salvos? Pensando que são salvos por estarem apenas na igreja. E quando observamos a sua conduta, ela não demonstra que são seguidores de Jesus. Há uma conduta contrária. E Paulo diz aqui, alerta, que aqueles que vivem nessa conduta, Paulo está trazendo uma lembrança para eles, e ao mesmo tempo alertando para que eles cuidem uns dos outros. E ele vai dizer que aqueles que não vivem de acordo com aquilo que pregam, ou seja, que vivem conforme a palavra de Deus, e ao contrário disso, vivem conforme o mundo vive, não herdarão o reino de Deus. A igreja que não disciplina, a igreja que não discipula, a igreja que não prega a verdade, a igreja que não ensina os seus membros a falarem a verdade uns com os outros e cuidar uns dos outros, podem estar cheios de pessoas enganadas. O que adianta nós termos 100, 200, 500, 1000, 2.000, 5.000 pessoas em uma comunidade, quando grande parte dela estão enganadas? E por que engano? Porque os pastores não estão pregando a verdade. Por que engano? Porque os membros deveriam falar uns com os outros, cuidar uns dos outros e falar a verdade uns com os outros, e dizendo como Paulo está dizendo aqui, olha, não se enganem. É nós voltarmos nossos irmãos com humildade, lembre-se disso, com humildade, com sabedoria, mas com coragem, dizendo, meu irmão, você está falhando. Meu irmão, você não está vivendo conforme aquilo que a palavra ensina. Você não está vivendo conforme aquilo que Jesus ensinou. Paulo quer alertar essa igreja a viver ou a voltar a praticar algumas coisas que eles estão deixando de praticar. É claro que Paulo aqui, meus irmãos, não está afirmando que alguém poderá herdar o reino de Deus se ele aderir a algum conjunto de regras, ou se ele aderir a algum conjunto de requisitos morais ou algumas leis. Por exemplo, se eu seguir essa lista, eu vou para o céu. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque ninguém é salvo por aderir a alguma lista ou algum costume, não. Somos salvos pela graça, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O problema aqui, meu amado, é que o comportamento dos coríntios estava mostrando o contrário do que é semelhante, do que é ser semelhante a Cristo.
O comportamento desses irmãos estava contrário, era contrário do que é ser um membro, do que é ser uma pessoa que tem uma identidade cristã. Em vez de proteger o nome de Cristo e proteger a igreja, eles estavam prejudicando. Eles estavam colocando para o mundo o que a igreja na verdade não deve ser. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, vocês estão vivendo como os de fora. Vocês estão vivendo como aqueles de fora. E quem são aqueles que são de fora? Paulo vai dizer aquele relato, então ele traz uma lista. Imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Vocês estão vivendo como aqueles que de fora, e na verdade ele está dizendo: vocês já foram assim. Alguns de vocês já foram assim. Não que os outros não tenham vivido em pecado, não, mas ele traz uma lista para alertar. Paulo coloca uma lista de práticas condenáveis aqui, meus irmãos, para lembrá-los daquilo que Jesus fez por eles. Para lembrá-los e alertá-los. Porque embora eles abandonaram aquelas práticas, ou essas práticas que Paulo descreve, o comportamento deles agora em resolver conflitos, em amar uns aos outros, em cuidar uns dos outros, não estava mostrando uma vida de cristão. Paulo está dizendo aqui que eles não são cristãos. Pelo contrário, Paulo vai dizer no versículo 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo traz um alerta para essa igreja, para esses irmãos. Olha de onde o Senhor te tirou. Olha de onde o Senhor te resgatou. Aqueles que vivem dessa forma não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Mais uma vez é bom afirmar, é bom destacar. Não é simplesmente seguir uma lista ou seguir regras. Na verdade, isso não salva ninguém. O que salva uma pessoa é a fé em Cristo Jesus. O que salva qualquer pecador é um coração arrependido e uma confiança total na pessoa de Cristo como o único Senhor e Salvador. E em Cristo, todo cristão foi lavado, santificado e justificado. Não há porquê nós continuarmos a ter práticas contrárias. Vivemos hoje contrário ao mundo, com amor e gratidão a Deus. Vivemos hoje contrário aos costumes do mundo, aos costumes que tínhamos anteriormente, porque o Senhor nos deu um novo coração, uma nova vida, uma nova identidade. E não lutamos contra o pecado para ser salvo, mas lutamos contra o pecado porque já somos salvos. E por gratidão a Deus, nós buscamos obedecê-lo e agradá-lo. Que nessa manhã o Senhor nos faça refletir a respeito disso. Temos um papel importante diante do mundo, sim. Temos um papel importante diante de nossos irmãos em nossa igreja. A igreja local, a sua igreja local, precisa de você, precisa de cada irmão unidos para abençoar uns aos outros, para orar uns pelos outros. Mas é preciso nos posicionarmos, sermos corajosos, nos apegarmos à palavra de Deus, com toda a sabedoria, com toda a humildade, e nunca deixarmos de falar e viver a verdade do Evangelho. A você que não é um cristão,
Desde o início estou dizendo algo que Paulo nos mostra e faz a distinção aqui. Paulo vai dizer claramente que existem os de fora e os de dentro. Se você não está do lado de dentro, infelizmente eu quero te dizer e te informar ou te lembrar que você está na lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Como é possível mudar a situação? Crendo em Jesus Cristo e se arrependendo dos seus pecados. Somente Ele pode salvá-lo. Somente Ele pode tirar da condição de condenado e te colocar numa condição de salvo. A igreja de Cristo é um povo que é bem-aventurado. São aqueles que foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que aonde você estiver você possa fazer uma oração de arrependimento, de confiança em Cristo. E se você não conhece alguma igreja pessoalmente, vá até ela. Vá a uma igreja evangélica, vá a uma igreja cristã que prega o Evangelho. E viva com aqueles que professam e glorificam o nome do Senhor. E a minha oração também é porque você na sua igreja, se você não pertence à Igreja Batista Nova Aliança, você continue orando pela sua igreja e lutando para protegê-la, preservar a sua pureza, preservar a sua santidade, preservar a sua identidade cristã. E assim glorificaremos o nome do Senhor. E assim continuaremos avançando até que o Senhor venha nos buscar. Ore comigo agora, rapidamente, feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer. Agradecer pela Tua palavra que nos lembra, que nos alerta, que nos exorta. Tua palavra que nos confronta, sim, mas nos confronta para o nosso próprio bem. Nos confronta e nos exorta para nosso crescimento e fortalecimento. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós deixamos nos levar pelo medo, quando nos apoiamos em nosso próprio entendimento, quando deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração e quando não vivemos a Tua verdade. E nos leve, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a praticar a Tua palavra. Que o Senhor fortaleça os meus irmãos, fortaleça a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.